Olá, amigos do LAC Concursos, professor Marcelo mais uma vez com vocês, gravando as aulas aqui de Geografia, conforme a ementa que nós recebemos na nossa coordenação, professor Luiz, e como a gente estava falando de quadro natural, e vocês se lembram, nós já gravamos clima e relevo do Brasil. Ficou faltando hidrografia e vegetação. Pessoal, a aula de hidrografia eu dividi em duas partes, tá? Porque se eu colocasse hidrografia de uma vez só, cara, ia ficar uma pancada. Então eu dividi em duas partes aí, se uma ficar mais longa, outra mais curta, não tem problema nenhum, é tranquilinho. Tá bom? Beleza? Então vamos começar. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que abordar são as características gerais da hidrografia do Brasil, certo? E como é que é isso? Bom, aqui o que nós colocamos é aquilo que predomina no Brasil, ou seja, são as características predominantes da rede hidrográfica brasileira, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, pessoal, efetivamente no Brasil, o que predomina são rios planáuticos, rios de planalto. Eles são predominantes, não é que não existem rios de planície, mas o que predomina são rios planáuticos, certo? Segunda coisa, a rede de drenagem predominante é exorreica, ou seja, a maioria dos rios tem suas águas despejadas no Oceano Atlântico, mesmo que de forma indireta. Pessoal, para eu explicar isso aqui para vocês me perdoem. Perdão, eu vou fazer a seguinte comparação, que é assim, porque ele falou de rede de drenagem. Vamos lembrar o que a gente escuta no futebol, certo? Que o cara chega e fala, muito bem, estamos aqui no estádio do Maracanã para mais um clássico, chove muito no Rio de Janeiro, mas a drenagem do gramado é excelente, as condições de jogo são muito boas. O que você entendeu que é a drenagem do gramado? Ah, Marcelo, é o escoamento da água para fora dele, quer dizer, a água não ficou empoçada. Muito bem, isso quer dizer que quando alguém fala da drenagem de uma bacia, significa para onde que ela escoa a água. Agora, o que significa uma drenagem exorreica? Olha o prefixo, exo, ex, é para fora. E como todo mundo sabe, um rio só obedece uma lei, que é a lei da gravidade. Ele nasce num lugar mais alto e vai para um lugar mais baixo, certo? Então, obrigatoriamente, um rio nasce dentro do continente. O que significa jogar água para fora? Ué, no oceano. Então, a maior parte dos rios brasileiros é de drenagem exorreica, ou seja, joga suas águas no Oceano Atlântico. Então, Marcelo, você mesmo diz que você é aí de Mato Grosso, certo? Você mora em Cuiabá, você está no centro da América do Sul, e que aí na sua cidade passa um rio, que é o Rio Cuiabá. Muito bem. Pô, você está no centro da América do Sul, como que esse rio chega até o Oceano Atlântico? Aí é que tá, pessoal. Um rio de drenagem exorreica, ele chega até o oceano ou de forma direta ou indireta. Indireta que eu falo significa ele fazendo uma tabelinha. Por exemplo, um rio cai no outro rio, esse rio cai num outro rio e esse chega até o oceano. Tudo bem. O que interessa é que essas águas um dia chegarão até o oceano. Então o rio Cuiabá, mesmo estando aqui no centro da América do Sul, passando pela minha cidade aqui em Mato Grosso, indiretamente ele chega até o oceano. Então, ele é um rio de drenagem exorreica, que é o que predomina no Brasil, certo? 3. O regime predominante nos rios brasileiros é o pluvial tropical, ou seja, os rios transbordam e secam devido à ocorrência ou ausência de chuva, havendo um período de cheia e um de seca por ano. Então deixa eu explicar isso. Pessoal, tem regime para engordar? Marcelo, para engordar? Claro que tem. Claro que tem. Quando o cara é muito magrinho, muito franzino, de repente precisa fazer um regime para ganhar peso, certo? Então você tem regime para engordar, mas o normal é regime para emagrecer. Como que você compararia isso a um rio? Já sei, Marcelo, quando ele está cheio, ele está gordo. Quando ele está seco, ele está magro. Então o regime de um rio é a alternância do ciclo de cheia e seca dele, certo? Agora, o que predomina no Brasil? Por que os rios transbordam? Porque chove?
Então é pluvial. E por que eles secam? Porque para de chover. E por que pluvial tropical? Porque é uma cheia e uma seca por ano. Certo? Existem algumas exceções, mas este aqui é o regime predominante. Certo? Muito bem. 4. A maioria dos rios é perene, isto é, nunca seca. O Brasil tem rio intermitente, tem rio temporário? Tem, principalmente no Nordeste. Mas o que predomina no Brasil são os rios perenes, que nunca secam, certo? Outra, o Brasil é um país muito rico em rios. Tem muito rio, mas é pobre em lagos. Marcelo, formação lacustre é lago? Exatamente. País que tem muito lago é Canadá, Suécia, Noruega, Finlândia, Rússia. Tem muito lago. Brasil não. Brasil é rico em rios, mas é pobre em lagos. E a maioria dos rios brasileiros possui foz em estuário. Marcelo, o que é a foz em estuário? É quando o rio deságua no oceano através de um único canal. Ele chega até o oceano e deságua. É diferente da foz em delta, que você deságua através de vários canais, formando a letra grega, delta. Então, essas aqui são as características predominantes da hidrografia brasileira. Certo? Beleza? Aí, nós temos as bacias hidrográficas do Brasil. Tá joia? E aí nós temos que fazer uma divisão em 2 grupos básicos. Quais são? Você tem as bacias principais e as bacias secundárias. Marcelo, como é que é isso? Deixa eu explicar. Pessoal, o que nós chamamos de bacias principais, geralmente são aquelas bacias que têm o esquema da espinha de peixe. O que é isso? É um rio principal e que todo mundo cai nele. Todo mundo cai nele. Todo mundo deságua nele. Ninguém escapa dele. Você entendeu? É o esquema da espinha de peixe. Certo? Então, só para ilustrar, não querendo passar muito para frente, certo? É aí que se enquadra a bacia amazônica. Perceba que o rio Amazonas aqui é o rio principal, certo? Beleza? Moçada, ninguém escapa dele, vai todo mundo para ele. Ele é o rio principal, é o esquema da espinha de peixe, certo? Ô Marcelo, e qual seria o outro tipo de bacia? Aí você pode ter as bacias secundárias. Ô Marcelo, e por que essas são secundárias? Eu estou percebendo que a maioria delas é voltada para o litoral. Por que essas são bacias secundárias? Essas são bacias secundárias porque você vai perceber, você perceberá, que nelas o que acontece é o seguinte. Lá no final eu vou falar delas, tá? Agora é só para mostrar porque... Aqui, ó. O que você perceberá nelas é isso. Você percebe que não tem o esquema da espinha de peixe. Perceba como que os rios correm aqui, ó. Paralelos entre si em direção ao litoral. Você entendeu? É claro que aqui existem alguns rios que caem neles, tá? Tudo bem, mas você percebe que não são bacias de grande extensão e eles são paralelos entre si. Então, essas bacias voltadas para o litoral são bacias secundárias. Então, eu tenho bacias principais e bacias secundárias. Certo? Muito bem. Agora, no Brasil, certo? Quem é bacia principal? Pessoal, bacias principais são 4, tá? Que são a bacia amazônica, a do Tocantins, ou Tocantins-Araguaia, a do São Francisco, e aqui você pode juntar, veja bem, Paraná e Uruguai, se bem que algumas bibliografias também trazem aqui bacia do Paraguai, que eu vou falar dela, formando o nosso braço da bacia Platina, ou bacia do Rio da Prata. Essas são bacias principais.
as outras do litoral, que eu falarei depois, a do Amapá, do Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, a do Leste e a do Sudeste Sul, essas são secundárias, certo? Muito bem. Então, vamos começar pela Bacia Amazônica. Moçada, Bacia Amazônica, gente, tudo nela é superlativo. Tudo nela é superlativo. Tá? A Bacia Amazônica, moçada, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Do mundo. São 7 milhões de quilômetros quadrados, compreendendo Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil. São mais de 7 mil afluentes e 25 mil quilômetros de rios, de vias navegáveis. Dentro do território brasileiro, ela pega aproximadamente 3 milhões e 900 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a quase 45% do Brasil. Entre as unidades da federação que você encontra estão o Acre, o Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá. Certo? A Bacia Amazônica, para você ter uma ideia, de toda a água despejada por rios do planeta no mundo inteiro. Tudo quanto é água de rio, moçada, Mississippi, Ganges, Nilo, Rio Azul na China, todos. Se você somar toda a água despejada por rios nos oceanos no planeta, 1/5, 20% vem da Bacia Amazônica. É o maior rio do mundo em extensão e o maior rio do mundo em volume d'água. São aproximadamente 6.900 quilômetros de extensão, sendo que 3.165 em território brasileiro, certo? E aí existem algumas peculiaridades dele. Pessoal, a nascente do Amazonas fica nesse lugarzinho aqui. É lá no Nevado de Mismi, lá no Peru, na Cordilheira dos Andes. Lá tem um córrego chamado Carrua Santa, certo? É a nascente dele. A foz está entre os estados do Amapá e do Pará, certo? Sendo que a foz dele é uma foz mista. É uma mistura de estuário com delta. Porque ele tem um canal só. Só que aí se formaram essas ilhas através de sedimentação. Então você tem esses canaizinhos aqui, ó. Então ele é uma mistura de estuário com delta. Então a foz dele é mista, certo? Aí tem uma outra coisa, que é o seguinte. Lá na Cordilheira dos Andes, o rio Amazonas, ele é um rio de regime nival. O que significa isso? Significa que quando chega a primavera, verão, a neve derrete, aí a neve derretida, a água cai nele e ele transborda. Então ele é nival. Agora aqui no Brasil, ele é pluvial equatorial. O que significa isso? Significa que, pessoal, a linha do Equador, ela passa mais ou menos aqui. Isso significa que o rio Amazonas tem afluentes que vêm do hemisfério norte e do hemisfério sul, certo? Muito bem. O problema é que de junho a setembro, aqui é verão. E aqui é inverno. Isso significa que de junho até setembro, essa aqui é a época do ano em que mais chove nesses países. Colômbia, Venezuela, Roraima, estado de Roraima, Guiana, Suriname, a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França, e o Amapá. É a época do ano que mais chove de junho a setembro, porque é verão. Então todos esses rios aqui transbordam, e eles transbordando e caindo no Amazonas, ele transborda. Ele vai transbordar. Muito bem. O problema é que quando chega o mês de dezembro, é verão aqui. E é inverno aqui. Isso significa que aqui, no hemisfério sul, será a época do ano de maior quantidade de chuva, enquanto aqui o inverno será seco, de dezembro até março. Isso significa então que todos esses rios aqui estarão cheios, vão transbordar, certo?
E como eles caem no Amazonas... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso. Tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau.